Estamos no versículo 8º do capítulo 17 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, nessa passagem que fazemos no texto, fazendo as equiparações com outros pontos da palavra de Deus. Já vimos que a besta era e não é. Agora continua a narrativa. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 3, fala de 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Pela leitura da sequência do livro deste profeta, a besta aqui do Apocalipse é simbolizada pelo 4º animal. As indicações de Daniel e do Apocalipse demonstram que são os mesmos símbolos para o mesmo representado. Sobre o abismo ainda voltaremos a falar, mas percebam que ele aparece no capítulo 9, quando do toque da 5ª trombeta. Aqui, João informa que a besta emergirá do abismo, conforme o que é ratificado pelo capítulo 11, versículo 7, e caminha para a sua destruição. Essa destruição virá logo, já no capítulo 19, versículo 20. O Apocalipse anuncia que a besta e o falso profeta, depois de serem derrotados pelo Cordeiro na última batalha, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. No mesmo lago será lançado Satanás, que também se conhece pelo nome de Diabo. A partir daí, nenhuma outra referência à besta será feita no Apocalipse. É, pois, a sua destruição final. O abismo é, portanto, o lugar de prisão dos espíritos malignos, o que é também legitimado pelo capítulo 20, versículos 1 a 3. Outro aspecto da grosseira imitação do Cristo, feita pela besta, é que neste versículo, a besta, depois de emergir do abismo, caminha para a destruição. E por que é outra grosseira imitação do Cordeiro? Exatamente porque, a respeito do Cordeiro, é dito que este saiu vitorioso e para vencer. Vejam aí o capítulo 6, versículo 2, e os versículos 11 a 21 do capítulo 19 deste Apocalipse. E prossegue o versículo 8º do capítulo 17. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Bem, sobre o livro da vida nós já falamos e ainda falaremos um pouco mais adiante a respeito dele. Então vamos ao próximo versículo, o 9. Na primeira parte, o anjo informa a João que as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Há intérpretes que afirmam ser uma possível referência a 7 imperadores romanos, ou mais provavelmente a uma grande série de imperadores simbolizada pelo número 7. Outros veem nos 7 montes e nas 7 cabeças uma série de governos ou impérios, como no caso das 4 bestas relatadas por Daniel. Sendo assim, o número 7 poderia representar a totalidade dos poderes do mundo. Alguns veem ainda uma provável alusão a Roma,
conhecida como a cidade das 7 colinas, por causa dos 7 montes sobre os quais foi fundada a cidade. O que já vimos ser um absurdo, porque nenhum destes montes foi coroado como rei e não traz em si uma coroa, e nenhum deles caiu, como vemos aqui no versículo 10, pois o anjo afirma: são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. Ora, a qual dos montes de Roma atribuem-se tais palavras? Quais os 5 montes que caíram? Qual o que existe? E qual ainda não chegou? Né? Olha só o absurdo da interpretação. Como se não bastasse, o anjo ainda diz, e agora no versículo 11: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Vejam que agora surge mais um, o 8º, mas esse 8º é um dos 7, e como a própria besta, caminha para a destruição. Anotem esses pontos para que vocês não percam a explicação de como se faz esta conta do 8º, que era um dos 7, tá bom? Porque tudo isso aqui tem sentido e a sabedoria está em saber interpretar. Então, nós estamos chegando ao fim dessa primeira passada pelo capítulo 17. Depois, na sequência, nós voltaremos e conversaremos mais sobre cada ponto, tá certo? Essa primeira passada é para indicar os pontos equivalentes tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Para quê? Para a gente ir formando a ideia, formando o conjunto. E quando a explicação vier, né, quando ela chegar, porque ela vem na sequência, a gente vai voltar e vai passar de novo pelo capítulo 17. Então vocês vão ver como é fácil entender esse capítulo que, a princípio, parece muito confuso, né? Principalmente por causa desse jogo de palavras. Estão entendendo? Vocês vão continuar comigo aqui nesse estudo, não vão? Então, aquele fraternal abraço e até a próxima.